que mais uma vez possamos nos unir em pensamento e buscar a figura amorosa do Mestre, que nos sustenta, nos ampara, nos abençoa. E neste ambiente, envolvido em vibrações de paz e equilíbrio, possamos confiar para que a nossa dor seja atendida, que sintamos a presença amorosa e amiga destes bondosos espíritos que já trilharam o caminho que ora caminhamos, que conhecem a dor da provação, que já enfrentaram expiações e que sabem da nossa necessidade, que com confiança possamos nos unir a eles, para que verdadeiramente consigamos receber o alívio, o amparo, o entendimento, para que tenhamos força e coragem de prosseguir a luta de cada dia. Que tenhamos, Senhor, clareza e discernimento para fazer aquilo que é necessário e consigamos nos libertar das nossas ilusões e nos dedicarmos ao que verdadeiramente traz a paz ao nosso espírito. E que assim, neste ambiente de confiança, iniciamos o nosso momento de estudo, contando com a ajuda e o amparo da equipe espiritual que aqui está. Obrigada, Senhor. Sê conosco mais uma vez e que assim seja. Difícil, um monte de fio. E sem bolso. Então, bora lá. Ó, continuando então o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, ó, só para a gente retomar, para a gente trabalhar. Esse capítulo está tratando daquele bem que eu faço sem nenhuma ostentação, sem nenhum outro interesse que não seja fazer o bem ao outro. Então, a gente já viu várias questões aqui que ele foi trabalhando, porque, ó, qualquer bem que eu faça, mas que tenha uma intenção que não é o bem do outro, nós vamos precisar colocar outro nome, porque não pode mais chamar bem. Porque senão a gente põe o nome, o mesmo, para muitas coisas e a compreensão fica confusa. Então, ó, se eu faço bem para alguém e o meu interesse quando eu faço esse bem é um reconhecimento, foi um bem desinteressado? Não. Foi um bem com o interesse de ser reconhecida. Então, é como se falasse assim, ó, um bem contaminado. Então, agora a gente precisa pôr outro nome, porque ele não é mais o bem, ele tem um interesse. Ó, mas beneficiou o outro recebeu, tá certo. Então, olha só, que o outro foi beneficiado, nós não estamos discutindo. O que eu estou discutindo é a fonte de onde isso sai. Se não é puro, eu não posso falar que é um bem mesclado, é um bem adulterado. Ele vai ter que ganhar outro nome.
Por que que isso é importante? Porque lembra, ó, esse capítulo está ensinando a leitura da minha intimidade naquilo que eu faço, para eu conseguir me libertar da minha ilusão e compreender com clareza o que eu já sou capaz de fazer, o que verdadeiramente acontece dentro de mim. Porque às vezes eu, de uma maneira ilusória, eu faço muitas coisas e de fato essas muitas coisas beneficiam pessoas. E que bom, e tá tudo certo. Mas quando o outro não reconhece ou não faz aquilo que eu imaginei que ele fosse retribuir diante do que eu fiz, eu caio num sofrimento. E aí, se eu não compreender isso com clareza, eu vou imaginar que o verdadeiro bem me faz sofrer. E isso não é verdade. Eu só estou sofrendo porque não foi o verdadeiro bem. Eu tinha um interesse, uma expectativa, um desejo que estava ali. E quando isso não concretiza, eu me decepciono. Eu fico chateada com a pessoa, eu desiludo com aquela conduta que ela decidiu dali para frente. E aí eu vou precisar investigar em mim a causa da minha dor, para que eu consiga fazer o bem desatrelado da reação do outro. Porque senão eu não vou fazer o verdadeiro bem. Eu faço com um interesse que está ali camuflado, escondido, mas ele está. E ele faz um estrago nesse movimento. Então, quando ele diz, ó, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, ele está falando assim, ó, isso aqui tem que acontecer sem nenhuma propaganda, sem nenhuma cobrança, com zero expectativa. Eu faço o bem porque sim. É o bem pelo bem. Ponto final. E aí é um desafio muito grande. Porque agora isso toma uma outra característica. Então, às vezes a gente canta uma música que fala do amor, que fala assim, ó, que amor difícil é esse? É esse aqui. Por que que é difícil? Ó, eu vou fazer uma coisa, mas eu tenho que ser zero interesse nisso. Ou seja, eu vou trabalhar para diminuir o ego, a personalidade. Eu não estou fazendo o que eu quero. Eu comecei a exercitar o esquecimento de mim para entender a necessidade do outro e eu vou fazer o que ele precisa, não o que eu quero. Então, é desse convite que esse capítulo está fazendo, para eu exercitar esse bem. Por isso que é desafio. E é uma leitura de dentro de nós. E hoje a gente vai, então, iniciar o item 10, onde ele traz assim, ó. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Então, ó, é uma reclamação na forma de uma interrogação que muitas vezes a gente faz. Como que eu vou ajudar se eu não tenho nem para mim? Como que eu vou fazer isso se eu não estou dando conta nem do que eu tenho para resolver? Como que... Então ele está falando, ó, eu escuto muito isso. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la
por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir estas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, farei deles homens. Também isso é caridade. Então, vamos aqui antes pensar no seguinte, né? Porque ele propôs muitas coisas. Então, vamos no começo, ele começa assim, amigos. Quem que é meu amigo mesmo? Em quem eu confio. Então, o que ele começa fazendo? Dando um voto de confiança para nós. Ou seja, amigos, eu sei que vocês podem. Eu estou aqui só esclarecendo, porque eu tenho certeza que vocês vão entender e vão fazer. Porque poder pode. Então, ele já começa colocando todo mundo no time dele de confiança. Eu sei, vocês estão distraídos, mas vocês sabem fazer isso que eu estou falando. E vê bem, ele fez alguma proposta mirabolante? Ele sugeriu alguma forma de bem que não está ao nosso alcance? Por isso ele já apostou na confiança. Só estou falando do que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Agora vamos lá. Ele fala que a gente pode fazer em pensamento, em palavras e ações. Então, em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condição de ver a luz. Pobre abandonado aqui, ele não está falando de pobre que mora naquela casinha pititica, sem recurso, não é disso? Quem que é o pobre que não vê luz? É o pobre de entendimento, ou rico em ignorância. A gente pode escolher o que a gente quer, que fica mais fácil. Então, olha só, o que uma pessoa pobre de entendimento normalmente faz? Então tá, uma pessoa rica de ignorância, o que é que ela faz? Ela reclama, ela julga, ela prefere a violência, ela opta por coisas que estão desencontradas da lei porque ela não tem clareza do que é a lei mesmo. Então, o que ele está falando é assim, você pode orar por esta pessoa que não tem essa possibilidade da luz, porque ela era
tão fechada naquele círculo restrito da ignorância, a falta de contato com a lei, com a verdade, que ela fica acreditando em coisas que ainda é a lei do mais forte, é o ganho do mais esperto, ela ainda está funcionando de uma outra maneira. Só que para eu orar por ela, eu preciso sair de mim e entender o lugar dela. Porque imagina, uma pessoa que acredita na lei do mais forte e faz violência. Inicialmente, essa pessoa, ela toca o meu coração. Eu consigo verdadeiramente orar por ela. Então, se eu não entender o convite que ele está fazendo, talvez a gente faça aquela coisa automática. Ou a gente ainda entende o lugar da vítima, mas a gente não entende o lugar do agressor. E ele precisava de muito cuidado, porque ele não vê luz. Ele ainda fica muito fechado no ódio, na vingança, no dar o troco, na revolta. E se eu não entender esse lugar de dor, eu não consigo fazer uma oração sincera que o envolva naquilo que ele precisa. Então, eu imagino que aqui todo mundo deve ter pelo menos uma experiência na vida de ter passado muito raiva um dia, pelo menos. Ó, nesse dia, a gente precisa do quê? Alguém que tenha muita paciência. Porque olha só, se eu estou muito irritada, com raiva, e perto de mim para alguém que faz assim, você está errada, porque você não pode sentir isso, porque o que é que vai acontecer? O avanço nessa também. Então, quem é a pessoa que é capaz de me ajudar? Aquela que fala assim, quando eu estou desse jeito, eu preciso de alguém que me entende, que me ouve, que me ampara, que tenha paciência. Porque muitas vezes, se essa dor for acolhida, ela diminui. E ela diminuindo, a pessoa começa a ter chance de reequilibrar. E por ela mesma, ela vai entender: eu estou fazendo uma coisa que só me prejudica. Eu estou com meu pensamento num lugar muito inadequado. Mas para entender, eu precisei entender em mim. Porque senão eu não consigo entender naquela pessoa. Então, o que ele está convidando? Uma coisa muito comum, porque vamos combinar. Quem de nós não teve um dia sem luz? Aquele dia que eu lido com alguém que a gente fala assim, olha, eu não estou podendo ver. Aí vai dando raiva. Aí você quer dar o troco. Então, assim, a gente sabe o tanto que isso perturba. Então, quando eu encontrar alguém assim, se eu me atentar, eu vou falar, eu conheço esse lugar. E eu sei o que eu gostaria de receber se eu ficasse nesse lugar. Gente, são tantas situações, porque olha só, não tem situação na vida que num primeiro momento a gente diz assim, isso não é justo. Por que que isso está acontecendo comigo? Imagina, eu já estou com a sensação de injustiça, de que vai dar tudo errado, o sofrimento está grande. Eu encontrar alguém que fala assim, isso daí é ruim mesmo, né? Nossa, eu não aguentava mesmo, não. Porque...
como é que eu vou sair desse lugar agora? Agora, fato é, a vida não erra e ela não vai mudar nem a prova, nem a expiação que eu tenho que enfrentar. Então, se eu encontrar alguém que entende esse lugar, e como ele começou, amigos, eu sei que vocês podem. Se eu olhar para essa pessoa e falar assim, olha, dias de injustiça todos nós passamos. É um desafio. Mas colocar o pensamento acima disso e confiar em Deus é a única solução que nós temos. Porque eu preciso confiar que tem algo maior e que esse desafio, apesar de doloroso, vai me ajudar a crescer. Eu não consigo sair desse lugar, porque parece que eu cheguei numa questão sem saída. E nunca a vida vai me apresentar uma questão sem saída. Sempre tem uma solução. Mas eu preciso, primeiro, confiar em mim. Porque se eu não confio que eu sou capaz, de fato, está sem saída. E a saída não é a minha dor. A saída é o que eu vou aprender a partir dessa dor. Então, eu preciso de alguém que me auxilie a confiar na minha capacidade, em tudo que eu já posso fazer, porque aí eu saio desse lugar. Então, quando ele está aqui, ó, indo no passo a passo, é importante por isso, ó, por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Então, vamos lá. Se a gente distrair, a gente dá bom conselho ou a gente acaba de afundar a pessoa? Então, olha só. Ele está falando, ó, isso é o bem, é uma caridade que vocês já podem fazer, mas não dá para ser distraído. Não dá para ser de qualquer forma, porque ó, eu preciso entender a pessoa e perceber aquilo em mim para de fato eu conseguir dar o bom conselho. Então, muitas vezes a pessoa traz uma queixa e a gente entende a queixa rapidíssimo, porque a gente tem a mesma. Só que ela está extremamente revoltada. A proposta é: não vou perdoar, quero me vingar, quero. Eu entendi. Ó, qual é o bom conselho? Ó, ouvir, eu vou ouvir. Qual é o bom conselho? Se o tempo passar, meu problema resolve? Não resolve. Ó, pensa bem. A gente aqui, todo mundo conhece o ódio do lado de dentro. Quando eu tenho muita raiva de alguém, não vou falar ódio, porque senão ninguém vai falar, vai assumir. Vamos falar raiva, que parece que é um pouquinho mais leve. Passa o tempo, eu dou de topo com a pessoa no mercado, passou? Né? Fica quase a musiquinha do Araqueto, a perna estremece, o coração, é isso daí mesmo. Tá com a bambeada. Ó, passou? Não passou. E sabe que às vezes acontece que é de uma vida para outra, o tempo passa, a raiva, o ódio não passa. Então, olha só, eu tenho alguém perto de mim que está nessa situação. Qual seria o bom conselho? Ó, dorme que passa é mentira. Esquece, deixa para lá. Também não. Não, não dá bola, não. Ó, se põe nesse lugar de tormento e avalia. Quem já te sensibilizou na vida com um bom conselho nessa hora? Gente, essa experiência todo mundo tem. Ó, quem me sensibiliza?
Ó, quem fala, você tá certa, vai lá e... Ó, o que eu quero ouvir é um bom conselho? Você tá certa. Se eu fosse você, eu ia lá, mas aí agora eu aprontava mesmo. Vai lá e dá o troco. Essa pessoa tá me dando bom conselho, mas ela tá falando o que eu quero ouvir. Então vamos lá. O que seria um bom conselho? Se eu mandar perdoar, vai piorar. Com a raiva que eu tô, vai perdoar. Vocês estão entendendo que não tem fórmula? Ó, por isso que eu falei. Todo mundo aqui tem uma experiência de ter ficado com raiva de alguém. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, olha só. Eu só consigo fazer de fato aquilo que eu tenho como experiência, eu fiz e valeu para mim. Senão eu vou falar uma coisa que vira um conselho vazio, moralista. Ai, bem, perdoa, deixa isso pra lá. Então, dá vontade de dar um pescotapa na pessoa, dá raiva mesmo. Agora, ó, pode ser que do lado dessa pessoa eu vou ajudar em silêncio. Por quê? Porque quando eu estou assim, eu entendo qual é o movimento que me ampara e eu vou fazer por ela. Porque eu entendi em mim. Então, às vezes vai ser falar, outra hora vai ser ficar do lado em silêncio, outra hora vai ser só ouvir. Então, ó, para acontecer, eu preciso recorrer à minha experiência, ao que eu tenho de verdadeiramente como bem para eu oferecer para essa pessoa. Porque se não for assim, eu não sei o que fazer. Eu posso tentar usar alguma coisa pronta e aquilo nem tocar. Por quê? Porque não é um sentimento de desinteresse por qualquer outra coisa que não seja o bem dessa criatura. Então, o convite tem que ser no meu íntimo para envolver a outra pessoa. É o único jeito que isso vai dar certo. Então, o que é um bom conselho? Vocês anotam aí. Não existe bom conselho que esteja fora da lei de Deus. Para ser bom conselho, ele obrigatoriamente tem que estar dentro daquilo que a gente conhece como lei. Então, quando eu falar, vai lá e revida, vai lá e fala mesmo, vai lá, ó, não é um bom conselho. E quando a gente não sabe, já acontece quantas vezes de alguém vir fala, eu penso, eu não sei falar, eu não sei. Gente, olha que graça, ó, isso é, não, mas ó, isso é maravilhoso. Quando eu não sei falar para o outro, quando a minha dificuldade do outro é exatamente a mesma. O que eu tenho para falar é assim, vamos lá e bater até. Por quê? Porque eu queria solucionar fora da lei também. Então, quando eu entendo, ó, essa pessoa nesse momento está atormentada com essa dor. Eu olhei e paralisei. Eu não sei o que fazer com isso. Porque diante disso, a minha reação seria igual ou mais atormentada. Então, eu estou ganhando a oportunidade de olhar e pensar: nossa, diante disso, o que eu já sei da lei? Eu sei que vingança é um péssimo caminho. Agora era hora de pacificar o coração, de confiar na justiça de Deus. Então, ó, eu vou ter que trilhar um caminho comigo para ajudar a pessoa que eu gosto. Então, toda vez que eu lido com alguém assim,
é muito importante, porque eu ganho a chance de pensar num problema que eu tenho, sem ser a hora que eu estou no olho do furacão. Porque, gente, a hora que a gente está nessa situação atormentada, a gente se perturba e fica até com uma dificuldade de selecionar, de discernir o que fazer, de tão atormentado. Por isso que é muito importante essa pessoa que chega para me auxiliar. E quando ela me chega e eu não sei, eu tenho que agradecer, eu estou ganhando a chance de pensar com clareza, hora que eu não estou atormentada, em como a gente soluciona uma questão dessa complexidade. Porque agora, eu mais equilibrada consigo pensar melhor. Não, é que o povo de casa não vai... Porque a gente também precisa pensar que quando você perdoa alguém de alguma coisa que ele fez, você está se livrando de uma carga energética que te destrói e você não está libertando aquela pessoa do que ela fez. Porque o fato de eu perdoar alguém não significa que aquela pessoa que cometeu um desequilíbrio perante a lei divina não precise reparar. Porque às vezes a gente quer... Porque quando você condena alguma pessoa, é como você estar querendo fazer justiça com as próprias mãos. É a mesma coisa. Agora, quando você perdoa, o acerto que essa pessoa vai precisar fazer é ele que vai precisar fazer. E não só a questão do perdão. Sempre, quando eu uso a lei divina para raciocinar e para resolver as minhas situações, não significa que essas situações que eu estou resolvendo dentro de mim, se existem outras pessoas envolvidas, que elas estão libertas disso. Elas vão precisar fazer os acertos que precisam ser feitos, né? Então não é, você me perdoa, tudo bem, mas eu vou precisar reparar, né? É muito fino, pouca coordenação. Então aí ele continua, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Então, ânimo azedo todo mundo conhece também. Uma vez, assim, na vida a gente dá uma azedada, de vez em quando. E quando ele fala, blasfemar o nome do Altíssimo, então, as pessoas desenvolveram um medo em relação à blasfêmia. Então, a gente fica imaginando que blasfemar é só quando a gente usa um xingamento. Mas pensa, quantas vezes a gente cai naquele lugar que fica assim, será que Deus não está vendo? Como que Deus deixa acontecer uma coisa dessa? Será que Deus não está entendendo o meu sofrimento? Que isso tá... Então, é como se aqui eu ficasse repetindo que a divina providência errou. O meu ponto de vista está certo, e o que a misericórdia divina propôs para a minha vida está tudo errado. Então, eu quero contrapor a vida à lei. E isso a gente faz muitas vezes. Então, eu estou de ânimo azedo, a gente fica entre o azedo e o amargo, e aí a gente começa a questionar a vida como se a lei falhou. Deus não percebeu, mas houve um equívoco, porque sou eu que estou certa no meu ponto de vista. Só que aí, olha só o que ele pede. Olha a solução. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado,
mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Então, ó, se eu não entendi o meu sofrimento, eu não vou entender o do outro também não. Se eu não reconhecer que eu tenho capacidade de mudança, eu não entendo que o outro tem capacidade de mudança. Então, essa experiência que precisa estar em mim é importante para que eu possa ajudar. Porque eu não consigo levar alguém por um caminho que eu não conheço. Ó, não sei matemática. Como é que eu ensino matemática para o outro? Qual que é a chance de dar certo? Eu não sei. Eu não sei nada do perdão, tampouco eu quero saber como é que eu vou acolher alguém que precisa aprender a perdoar. Não consigo. Porque tudo que a pessoa fala, dentro eu concordo e acho que ela precisava fazer um pouco pior do que ela já está fazendo. Ó, não consigo. Então, quando ele fala, ó, eu era assim, eu acreditei, eu mudei. E por isso eu tenho certeza que se eu fui capaz, você também vai ser. Então, ó, o jeito de fazer o bem para o outro passa por uma análise de quem sou eu, do que de fato eu acredito, porque caminho que dá para chegar nesse lugar. Então, quando eu disse assim, ó, esse espírito começou dando um crédito, amigos, olha só, ele está dizendo assim, ó, um dia eu também fui distraído, não fiz o bem que eu podia. Um dia também eu fui distraído e não dava bons conselhos. E eu estou falando que vocês podem fazer isso. Por que que eu sei? Porque eu aprendi, eu fiz, eu mudei. Então, se eu fiz, vocês também vão fazer. Então, é desse lugar de clareza, humildade, compreensão, que ele vem e convida para que a gente aprenda a fazer o verdadeiro bem. Por quê? Porque todo mundo pode. Quando ele chega aqui e fala assim, ó, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz, ó, se a gente não interpretar vai parecer uma coisa meio arrogante. Então, vamos lá. O que ele pede para a gente entender quando ele está falando do Espiritismo é porque eu preciso entender a lógica da vida. Entender que eu construo em mim tudo o que vai acontecer. Porque senão eu vou ficar alimentando a ilusão que o que está acontecendo comigo não tem relação comigo. Está acontecendo porque uma outra pessoa fez isso ou aquilo e me prejudicou. Enquanto o foco for aqui fora, eu não resolvo o meu problema. Porque eu vou imaginar que o meu sofrimento tem relação com as pessoas aqui de fora. Eu sofro porque fulano me fez isso. Eu sou infeliz porque fulano me fez aquilo. Eu tenho essa amargura porque fulano me aquilo outro. Ó, tá tudo aqui de fora, o tempo todo. Então ele está falando assim, ó, enquanto eu não entendi qual é o caminho que o Espírito faz, eu não consegui ser feliz. Eu não consegui entender que a vida me ajuda a solucionar os grandes dramas íntimos que sou eu que carrego. E que quem está à minha volta estimula, faz isso ficar muito evidente. Mas quando está evidente, é a chance de olhar, colocar nome e pensar, ó, como soluciona isso. É a minha chance. Então, olha só, às vezes eu passo anos da vida imaginando que eu tenho paciência, até você casa. Aí o que você descobre? Não tenho, mas precisou de um estímulo
para me mostrar, não, mas eu achei que eu tivesse. Só que inicialmente, como que a gente começa o discurso? Porque pessoa faz isso, me irrita, porque pessoa faz aquilo, me irrita, porque pessoa não faz ou deixa de fazer, olha, não olha, ó, tá tudo lá fora. Aí eu vou entendendo e eu falo, nossa, tudo que não acontece como eu determino, me irrita. Ah, então não é que a pessoa me irrita, é que eu não tenho paciência mesmo. Com nada que contraria. Eu não dou conta de ouvir não sem ficar amarga. Eu não dou conta de superar uma dificuldade e ficar flexível e aceitar o ponto de vista do outro. Precisou de um estímulo constante, persistente, para eu entender que isso é a minha realidade. Gente, isso é tão sério. Porque olha só, às vezes a gente gasta anos pondo a culpa no outro. Só que olha que coisa, o outro vai muito bem, obrigado, e quem está ficando doente sou eu. Alguma coisa está errado. Porque se eu sou a pessoa bondosa e paciente, como assim eu que estou adoecendo? Porque paciência, bondade, traz equilíbrio, não desequilíbrio. Então, se eu tenho paciência, bondade, boa vontade, humildade, eu teria que ser a pessoa mais equilibrada do mundo. Mas eu estou falando que o problema é o outro, mas quem está em total desequilíbrio, cada dia mais grave, sou eu. Então, isso é a lógica. Se eu estou me perturbando, me desequilibrando, não é isso que está acontecendo. Então, eu preciso agora reavaliar, olhar e começar a perceber, qual é o estímulo que me traz essa dificuldade. E aí, eu vou analisando e vou reconhecendo. Eu supus, criei essa imagem que eu tinha muita paciência, mas eu não tenho. E lembra, eu sempre falo isso, que a gente precisa pensar muito mesmo. Nós somos espíritos muito inteligentes. Então, na ausência da paciência, eu vou planejar um comportamento que simula isso. Então, a pessoa me incomoda, eu faço assim, deixa para lá. Nem ligo. Deixa quieto. Dou as costas. O que tem de paciência aqui? Nada, tem indiferença. Aí eu começo uma outra atividade, fazer. Se de novo incomoda, eu vou falar com a voz bem moduladinha. Ai, bem, olha, não vamos fazer isso, não. O que tem de paciência aqui? Nada de novo. Aí eu começo outra tarefa. Aí vai me irritando, eu começo a ficar aceleradinho, eu falo, deixa que eu faço para você. Ai, descansa um pouquinho, deixa que... eu tô tirando a pessoa... Por quê? Porque eu sozinha funciono bem, eu não dou conta de gente perto. Então, o que vai parecer? Que eu sou dedicada, prestativa, mas na realidade quem sou eu? Só uma pessoa sem paciência. Então, olha só, eu estou aparentemente prestativa, não porque eu estou querendo ajudar, eu quero me livrar da presença. Então, deixa que eu faço. Só que isso vai somando, vira uma sobrecarga que me adoece, me cansa. E aí eu vou cair numa coisa que chama isolamento. Ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me valoriza. Eu faço tudo para todo mundo e ninguém. Então, foi somando. Aí essa irritação precisa vazar. E ela pode vazar
Depois de tanto tempo planejando estrategicamente uma coisa que camufla, com todo o desequilíbrio que ela já me causou. Então, olha só, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me valoriza. A gente conhece esse lugar? Faz tempo? Então, ó, eu posso. E desde a revolta, que vai brigar com tudo, até ficar uma pessoa gravemente depressiva, que eu não enxergo mais o meu valor. Eu sinto como se as pessoas estivessem aproveitando do meu esforço o tempo todo. E aí tudo à minha volta fica insuportável. Mas como que começou? Na ilusão que eu sou uma pessoa que tem muita paciência. E eu não tenho. Então, olha como a gente vai camuflando a situação. Então, ó, quando o estímulo chega, eu preciso entender o que de fato eu sinto e por que isso dói. Não o que ele faz, o que eu sinto. Porque eu preciso colocar nome no que eu sinto. Porque depois disso é que eu vou fazer o esforço de começar a entender qual é a solução. E para nossa sorte, quando a gente vai estudando o Evangelho vai trazendo muitos recursos para a gente olhar para dentro e começar a perceber, ó, o que está acontecendo de fato comigo. Porque por muito tempo a gente acostumou a se guiar pelo comportamento. Então eu tinha um comportamento bom, parecia que estava tudo certo, tudo resolvido. E aí a gente chegou numa etapa da vida que a gente fala assim, ó, eu me esforço, eu trabalho, eu ajudo, eu faço isso, e essa angústia não passa. Onde está o erro? Então, quando ele falou aqui, ó, eu acreditei daquilo que eu aprendi aqui e agora eu sou feliz, porque é a nossa chance de olhar para dentro e colocar o nome certo para eu entender o que de fato tem que ser ajustado dentro, para que eu tenha esse resultado que eu espero, que é ficar um espírito mais forte, mais feliz, que tem maior clareza, que não cria mais expectativas em relação ao outro, que entende que o bem é uma conversa minha, da minha consciência, com a extrema bondade que nos guia. Que se o outro valorizou ou não, isso não interfere no que eu estou fazendo. E para isso, eu preciso ter muita clareza, muita maturidade, porque senão eu fico presa num lugar de muita dor. E quando eu entendo isso, eu vou entender, ó, algumas dores, algumas expiações, algumas provas, elas vão me incomodar profundamente. Mas se não fossem elas, talvez eu não compreendesse o que de fato eu tenho que mudar para ser um espírito feliz. Então, quando chega esse tipo de convite, abala mesmo. A gente, se não cuidar, a gente até esmorece. Mas esse convite mostra qual é o ponto que precisa de transformação. Então, quando ele fala aqui, é para a gente ter essa sensibilidade, ó. Então, um bom conselho para nós é assim, ó, Deus não erra nunca. Se está acontecendo, está certo. Eu que não estou entendendo, mas que está certo, está certo. Então, agora o meu esforço é para eu tentar entender, porque não é Deus que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar de compreensão, porque Ele nunca erra. Porque aí eu já economizo o tempo de briga aqui, que não vai adiantar nada, só vou ficar brigando, não vai mudar em nada. E aí, nesse esforço, eu começo uma percepção mais apurada do meu funcionamento real.
do que eu sinto de fato e qual é o próximo passo que vai me ajudar na mudança. Espera aí, só um minutinho. Quando a questão é o contrário, você foi a causadora da raiva no outro, e aí depois de algum tempo você teve a chance de conversar e falar que naquele momento você não tinha condições de, não tinha recursos para fazer diferente, que você se arrepende daquilo, mas o outro, ele não teve essa oportunidade aí de conhecer o Espiritismo. E aí, se você vai falar assim, ó, essa raiva que você está sentindo vai te prejudicar. O que eu fiz e aquilo que eu fiz, de alguma forma, eu vou ter que ter um resgate, né? Aí parece que, aí você falando conversa de doido, né? Como que a gente pode ajudar nessa situação? Qualquer coisa, os universitários me ajudam. Eu vou falar o que eu penso, e aí a gente pensa todo mundo junto. Então, olha só o que a Lúcia está falando. Tá bom, teve um mal-entendido, mas eu estou fazendo o meu melhor. O meu desejo sincero é só de acertar. A pessoa registrou daquela forma e ela ficou com raiva. Passa um tempo, eu até entendo, esse jeito é muito impulsivo, entendi. Mas aí, ela ainda não quer. E se eu for conversar disso com ela, vai desencontrar. Por quê? Porque a pessoa ainda não está preparada para falar de sentimento. Então, eu vou tentar falar, abrir o coração, falar do que eu senti, o que eu entendi, o que eu estou me esforçando para mudar, e ela vai olhar com a carinha de desdém e falar assim, para mim não mudou nada, está tudo igual, não vejo nada. É mais ou menos esse desencontro. De verdade, gente, eu acho que a mudança naquilo que eu percebo em mim é um esforço particular que eu vou fazer. Se a vida dá a oportunidade da gente encontrar, eu posso envolver esta pessoa com essa minha compreensão nova. Por quê? Porque agora eu sou diferente. Mas inicialmente, a pessoa não vai confiar em mim. Ela precisa de um tempo de convivência para ela registrar a mudança, a não ser que ela também já tenha mudado. Então, eu acho que não adianta eu insistir e falar de uma mudança. Eu preciso viver a mudança e, aos poucos, eu vou reconquistando espaços, pessoas, porque agora o jeito, a vibração é outra. E a gente precisa de um tempo para concretizar, né? Porque às vezes eu percebo coisa, então entendi, mas isso não está funcionando de verdade aqui dentro ainda. Eu vou precisar agora de um período grande de luta para concretizar essa mudança. A maioria de nós, a gente já entendeu a importância do perdão, mas a gente já está perdoando. Então, eu preciso definir esse foco, é um trabalho. Só que isso vai mudar a minha vibração, vai mudar o meu jeito, mas depois de um período nesse esforço sincero. E quando essa mudança for sincera, as pessoas vão me registrar diferente. Então, eu penso que precisa de muito tempo e a gente vai ter muitos encontros, de fato. Bom, a gente, quando acontece isso comigo, né? Então, primeira coisa, a gente não pode mais ser irresponsável. Falar o que quer, do jeito que quer, como quer. Porque isso tem uma consequência. O entendimento do outro é a consequência.
Pode ser que ele entenda rapidamente, pode ser que ele demore. E aí me dá uma outra oportunidade para que eu saiba esperar. Como? Servindo. Exemplo disso, Máscara de Ferro e Divaldo. Né? Quer dizer, o Divaldo errou. Quanto tempo o Divaldo precisou continuar servindo para que ele entendesse que o Divaldo não tinha mais aquele sentimento por ele. Então eu vejo muito isso na minha vida. Eu já não falo mais o que eu quero. A hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu procuro morder a língua, não que eu não tenha vontade, né? Mas pela própria maturidade, porque às vezes você tira algumas conclusões que são imaturas. E a gente vai lá e descarrega em cima da pessoa, daí um tempo o que acontece? Você vê que era imaturidade, se você se precipitou, e aí tem a consequência, que é o entendimento dessa pessoa, que pode demorar uma semana, como pode demorar 10, 15 anos. Então, é isso que eu vejo, oportunidade para que você saiba esperar servindo, igual o Divaldo fez. Nós não somos o Divaldo, mas nós temos que servir, continuar servindo, plantando. Planta hoje, planta amanhã, até que um dia essa pessoa tenha a maturidade para aceitar o nosso perdão. Né? Mais alguma coisa? Tudo bem?